Olá, tudo bom? Estamos de volta aqui no meu canal falando sobre Espiritismo. No vídeo anterior falamos sobre o maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Hoje vamos falar sobre reforma íntima. O que é a reforma íntima? Depois que você começou a estudar, a aprender sobre o Espiritismo, você vai produzir dentro de você mesmo uma reforma íntima, às vezes inconsciente. Não precisa fazer muita coisa para você se reformar intimamente, mudar o seu padrão de ser. Eu gosto muito de ver as palestras dos médiuns nas casas espíritas. Vamos citar o exemplo do Chico Xavier, que falava mansamente, calmamente, tranquilamente, despreocupado, sem violência, uma paciência extrema. Me admiro muito essa reforma íntima que eles conseguiram produzir dentro deles e se transformam serenos, calmos. Nada os preocupa. As coisas da vida, as contas, as dívidas. Eles estão tão serenos, estão tão penetrados no mundo espiritual que expressam essa calmaria. Eu ainda estou muito longe disso. É o que eu mais busco, é essa paciência interior de estar de bem consigo mesmo, de bem com a espiritualidade, com as outras pessoas, de não se sentir ofendido. Isso é reforma íntima, como Cristo dizia, reforma íntima é você fazer ao outro o que você gostaria que o outro fizesse para você. É oferecer a outra face quando você é agredido na face esquerda. É não revidar as provocações, é não revidar as agressões que você sofre no dia a dia. Isso é o ensinamento máximo do Cristo, o ensinamento cristão, o ensinamento espiritual. E essa reforma íntima começa quando você começa a estudar o Espiritismo, começa a acompanhar histórias, acontecimentos, a parte histórica dos fenômenos espíritas. O primeiro livro que eu sugiro para você que está ingressando no mundo do Espiritismo é um livro chamado O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. É um livrinho curtinho, pequeno, aonde explicam as primeiras noções da doutrina, para aquela pessoa leiga, para aquela pessoa que está começando, que não tem pouco conhecimento, vamos dizer assim. O segundo livro, que eu já comecei por ele, é o Livro dos Espíritos. Me lembro que em 1994, quando alguém me sugeriu para estudar o Espiritismo, me indicou este livro, o Livro dos Espíritos. Esse Livro dos Espíritos narra as primeiras impressões que Allan Kardec teve quando lá na França começou a estudar o Espiritismo. Ele fazia perguntas aos médiuns que estavam, vamos usar a palavra, incorporados aos espíritos nas sessões onde ele participava. Vamos ler então uma pergunta simples que está aqui, a pergunta 304. Lembrança da existência corporal. Ele pergunta: o espírito se lembra da sua existência corporal anterior? E os espíritos respondem: sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que ele foi. E asseguro que por vezes se ri, tem piedade de si mesmo
das coisas que ele fez numa vida anterior. O espírito, depois que ele desencarna, ele recorda daquela vida anterior das coisas erradas, dos erros, das agressões, das pequenas coisas que ele transformou num turbilhão, num furacão, deu um tamanho muito imenso para o que aquilo merecia. E lá no plano espiritual, ele começa a aprender com as coisas que a vida lhe proporcionou quando ele estava encarnado. A gente vê muitas pessoas falarem assim de maneira leiga, vamos dizer assim, que depois que você morre, você vai para o plano espiritual, lá você é julgado pelas coisas boas, pelas coisas ruins que você fez. Às vezes é exagerado isso, mas também tem um fundo de verdade. Porque no plano espiritual, essa reforma maior que vai ser feita, que começou aqui, né? Lá ela vai ser ampliada, faz com que você recorde de todas as coisas que tu viveu aqui. Principalmente todos os erros, que são o que mais marcam, né? As coisas negativas, as agressões, os ferimentos que você fez a ti mesmo e ao outro. Você pesa, você vê que coisas que erradas que você fez não eram o certo. E você se encontra com esses espíritos no plano espiritual e planeja uma nova vida onde vocês pensam em vir e corrigir todos esses erros que foram feitos. Isso é a reforma íntima. Mas começamos a reforma íntima ainda aqui encarnados. Estudamos, aprendemos, buscamos, como eu falei no início, aquela paciência interior, aquela força interior de compreender o outro, de se colocar no lugar do outro, de não reagir com violência para alguma coisa que na ignorância, na falta de conhecimento dele, ele te agride, ele atinge a você mesmo. Isso é reforma íntima. E quanto mais você aprofunda os estudos na doutrina espírita, lendo principalmente esse livro que eu indico para você, procure em qualquer casa espírita, em qualquer livraria, qualquer sebo, você vai encontrar. Fala desde Deus, desde o mundo dos espíritos, tudo que está na doutrina de Allan Kardec se encontra aqui, nesse livro. Isso é a reforma íntima, é você mudar, é você ser uma nova pessoa. Porque não adianta você estudar, você aprender, você não se transformar, você não se mudar para melhor. A sua vida, é o teu conhecimento, o teu aprendizado, ele é individual, mesmo você estudando com várias pessoas em conjunto. Você que deve aprender. Você que deve compreender, você que deve mudar a sua vida para melhor. Isso é espiritismo. Isso é falar sobre espiritismo. Que as minhas palavras possam atingir o seu coração e que você possa ser uma nova pessoa a cada segundo que passa. Eu sempre costumo dizer, lá na casa espírita, que possamos chegar e sair melhor do que quando chegamos. Que depois de um estudo de um capítulo deste livro, você possa sair melhor do que quando você entrou nesse capítulo. Isso é reforma íntima. Isso é você mudar. Isso é você aprender a ser uma nova pessoa. Aproveitar a oportunidade da encarnação de estar vivendo aqui nesse mundo, para que quando chegue no plano espiritual você já chegue com uma bagagem, com um conhecimento. Lá vai se ampliar naturalmente. Mas é bom a gente chegar, tipo aquele motorista que vai fazer a carteira de motorista. É bom ele chegar ele sabendo alguma coisa, pelo menos sabendo sentar no volante aqui, do que chegar sem conhecimento nenhum. Se reforme, mude para melhor. Que Deus, que Jesus,
que a espiritualidade te oriente, te proteja, te ensine e te mostre o caminho e que você decida seguir por ele. Obrigado, até a próxima.